Livro de Salmos, Salmo número 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Amém, só até aí. Quando? Por favor, levante sua mão, a sua Bíblia para o alto, em nome de Jesus. Eu sei que o povo que está aqui é um povo que ama a palavra de Deus. Sem nenhuma demagogia, eu estou falando sério. Eu sei que aqui vocês amam a palavra de Deus. Fala conosco, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Queremos ouvi-lo, Senhor. Pai, precisamos que o Senhor alcance, Senhor, não somente, meu Deus, nossos ouvidos, mas que a nossa alma venha a ser tocada por Ti nesse momento, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Há muitas pessoas que a sua saúde está bem, o seu corpo está bem, mas o teu problema está na alma. E o grande problema é o seguinte, eu vou te falar. Porque para as enfermidades físicas, a gente tem a cura da maioria delas, não é? A maioria das enfermidades físicas a gente encontra a cura. Há alguma outra que ainda a ciência está estudando e tentando chegar à possibilidade de cura. Mas boa parte delas, eu vou dizer a maioria, já foi encontrada uma solução, sim ou não? Agora, quando se fala de alma, é um lugar onde a medicina nunca vai conseguir alcançar. Quando se fala de alma, é um lugar que o seu médico não vai conseguir atingir, nem mesmo o psicólogo, ou o psiquiatra, ou algum outro profissional do gênero. A alma é um lugar muito mais profundo do nosso ser. O que é a alma, pastor? Conforme o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28, a nossa alma é uma parte imaterial e ela se difere do corpo. Nós, como tricotomistas, ou seja, nós cremos num ser que é tríplice: corpo, alma e espírito. Sendo o corpo a parte física, como estamos falando, que tem contato com o mundo à sua volta, seja através da audição, da visão, do olfato, do tato. Esse é o corpo. Temos também o nosso espírito, que nós entendemos que através do espírito nós temos o contato com Deus. Somos seres espirituais. Isso nos difere de toda a criação de Deus, todo o restante da criação de Deus, porque nós temos o espírito, e com o nosso espírito nós temos contato direto com Deus. E temos também a nossa alma. E é justamente neste ponto que eu quero falar com os irmãos aqui nesta noite, de um Deus que pode e Ele vai curar a nossa alma. Esta parte que não é material, não é uma parte física. Por isso eu digo, é impossível, quem quer que seja, tocar naquilo que é imaterial, porque somos humanos e somos limitados àquilo que é físico e natural. Essa parte do nosso corpo, como eu já disse, imaterial, ela também é uma parte imortal. Jesus ainda fala em Mateus 10, 28, quando ele estava dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Primeiro, Jesus distingue o corpo da alma, não é a mesma coisa. E Jesus também fala depois que temeis antes aquele que, além de matar o corpo, pode também lançar a alma no inferno, porque essa alma, ela é imortal. Essa alma não se acaba quando qualquer um dessa sepultura. O que se acaba na morte é o corpo físico, é o ser físico, mas esta alma, ela tem uma vida contínua, seja na eternidade com Deus, ou seja na eternidade sem Deus. Esta alma também, que é imaterial e que é imortal, ela é a sede da nossa consciência, da nossa razão. Quando nós pensamos na nossa alma, e nós temos base para isso dentro da Bíblia. Gênesis 42, versículo 21, nós vemos os irmãos de José falando a respeito daquilo que eles viram em José quando eles o maltratavam. Eles estão dizendo: vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Então a nossa alma é o que ela vai sentir. Todas as emoções, sentimentos, pensamentos está relacionado à nossa
alma. Quem me entende, diga glória a Deus. E esse ponto é um ponto, como já disse, que o humano não pode chegar, outros humanos não podem chegar, porque está além das dimensões físicas, além das dimensões que qualquer outro homem pode alcançar. Por várias vezes na palavra de Deus, nós encontramos o termo alma sendo utilizado para expressar um pronome pessoal, se referindo a alguém. Por exemplo, Salmos de número 22, versículo 20. O salmista está dizendo: livra a minha alma da espada. Está dizendo: Senhor, livra a minha vida, salva a minha vida. Ou conforme Números 9, 13, nós vemos o termo alma sendo utilizado para falar de pessoas. Tal alma será extirpada do povo. Então presta atenção, alma é o ser. Quando a Bíblia fala de alma, está falando da essência do ser. Nós não somos simplesmente aquilo que nós vemos. Você não é somente aquilo que você pode enxergar no espelho. Você não é somente aquilo que as pessoas podem olhar nos seus olhos. Existe algo muito mais profundo. Existe algo que é muito acima disso. E essa área é uma área que somente Deus pode alcançar. E eu sei que existem muitas pessoas que estão sofrendo, e o seu sofrimento não está externo, está interno. Quando falamos de feridas, nós falamos daquilo que traz lesão, daquilo que machuca, daquilo que é inserido a fim de sangrar, a fim de machucar, causar agravo, ofensa, injúria. Talvez exatamente assim que você sente no seu coração. Uma alma machucada pela mágoa, pela depressão, pelo medo, pelo pavor, pela desesperança, pelo desprezo, pelo abandono, pela traição, pela ansiedade ou por qualquer outra coisa negativa. E como disse, são questões que não podem ser resolvidas humanamente, mas eu quero falar para você que existe solução. Eu quero falar para você que nesta noite, que existe cura para a minha e para a sua alma. Ainda que a nossa alma esteja nas últimas, dizendo: pastor, mais um pouquinho eu vou morrer, mais um pouquinho eu não vou suportar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, o Deus que nós servimos não é um Deus que cura somente o corpo, Ele não cura somente as enfermidades físicas, Ele vai além da medicina, naquele lugar que ninguém pode alcançar, naquela área da nossa vida que ninguém pode entender, que ninguém pode compreender. O meu Deus conhece, o meu Deus alcança. E eu quero dizer para você de antemão, que Ele curará as feridas da tua alma. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Jó teve essa experiência. Jó capítulo 10, versículo 1, ele está dizendo: a minha alma tem tédio da minha vida. Jó está dizendo: os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu ser já não suporta mais aquilo que a minha vida está passando. A nossa alma sofre com aquilo que acontece externamente em nós. Ainda que o externo não controla, não domina o nosso interior, mas ele sofre pelos reflexos daquilo que nos acontece. É exatamente isso também que está acontecendo no livro de Salmos, número 6. Observamos o versículo 2, quando o salmista começa a clamar a misericórdia de Deus. E ele começa a falar: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou fraco. Salva-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até aqui o salmista está dizendo de algo material. Até aqui ele está falando: Senhor, o que eu consigo entender é que alguma coisa não está bem, mas ainda está no sentido material da minha vida. Mas o problema de coisas que ainda que estejam no caminho material, na área material, se ela não for resolvida, ela atinge a parte espiritual. Aquilo que ainda que esteja no sentido material da nossa vida, mas se não é resolvido, atinge também a parte imaterial. É isso que vai acontecer com Davi. Versículo 2, ele está dizendo que ele sente isso nos seus ossos, algo material. Já no verso 3, ele vai dizer: até a minha alma está perturbada. Eu tinha um problema, era um problema material, agora já é mais do que isso. Já não é mais só um problema físico, agora eu tenho um problema dentro de mim, é dentro da minha alma. Minha alma está perturbada, é o reflexo do que eu estou sofrendo. Presta atenção,
Eu quero dizer para você que ainda que a tua alma esteja perturbada, tem cura para a sua alma. Ainda que aquilo que é material causou danos imateriais para você, ainda que aquilo que está relacionado ao imaterial, ao externo, está causando reflexos danosos para a sua alma, eu quero dizer para você que existe cura, existe solução para você, existe alegria para você que hoje, pela palavra de Deus, eu te asseguro. Ainda no versículo 3, nós vamos começar a encontrar os sinais de uma alma ferida. Porque toda alma ferida vai mostrar sinais. Toda alma ferida vai mostrar sinais. O problema é que às vezes se confunde esses sinais com coisas materiais. Aí a pessoa começa a procurar a solução em vários lugares. Aí a pessoa começa a compartilhar o seu problema com todo mundo. Aí começa a falar da sua vida para todo mundo. Aí começa a ir para lá e para cá. Mas o problema é um problema imaterial. É um problema relacionado à alma. E isso ninguém vai resolver por você. Ele vai começar a expressar os primeiros sintomas de uma alma que está ferida. Ainda no verso 3 ele diz: mas tu, Senhor, até quando? Sabe o que ele está demonstrando? Ansiedade. Uma alma ferida não consegue controlar a sua ansiedade. Talvez Deus nem estava demorando tanto, mas uma alma ferida vai pensar que foi abandonado, vai pensar que foi deixado. Não é que Deus deixou, não é que Deus esqueceu, mas é que a alma está com problema. Nós sabemos que este Deus não abandona. Eu e você temos consciência que este Deus é fiel. Nós sabemos que este Deus jamais nos deixará. Mas quando nós estamos com a alma ferida, a gente chega na presença de Deus e diz: Senhor, até quando, Senhor? Ah, meu Deus, o porquê o Senhor se esqueceu de nós? Ansiedade, reflexo de uma alma ferida. Versículo 4, ele continua falando e demonstrando uma ferida que está dentro da sua alma. Versículo 4: volta-te, Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Agora ele está sendo bem sincero. Fui abandonado por Deus. Quando ele fala volta-te, não existe volta dos que não foram, não. Se ele está dizendo Senhor volta-te, é porque ele está dizendo que Deus deixou ele. Se ele está falando Senhor volta, é porque ele por um momento ele pensou que Deus tinha ido embora e tinha deixado ele. Ele está dizendo Senhor volta por favor, Senhor, eu estou sozinho, eu estou abandonado, eu estou esquecido, Senhor lembra de mim. Você acha que Deus tinha deixado ele? Você acha que Deus tinha abandonado Davi? Alguém acha que Deus tinha esquecido dele, tinha abandonado ele sozinho lá? E não, Deus não faz isso com ninguém. Mas é o sentimento de uma alma ferida. Talvez é isso que está pensando, pastor, você não sabe, Deus me deixou. Não, Deus não te deixou. Ah, pastor, Deus me abandonou. Não, eu vou provar para você que hoje Ele não te abandonou, Ele não te deixou. Há alguma coisa na tua alma que precisa ser curada, e vai ser curada hoje, em nome de Jesus Cristo. Quem toma posse dessa palavra, glorifique e adora o nome do Senhor. Deus não tinha abandonado. Versículo 5. Vai prestando atenção nos sintomas de uma alma ferida. Versículo 5: porque na morte não há esperança de ti, no sepulcro quem te louvará? Mais um sintoma de uma alma ferida. Já começa a pensar no pior. Pronto, vou morrer. Não, estou indo para o sepulcro. Nem está tão ruim assim. Já começamos a pensar que tudo vai dar errado. Já começamos a ter atitudes pessimistas e pensar que de fato aquilo que tem que dar errado vai dar errado, e até o que vai dar certo vai dar errado. Sintomas de uma alma ferida. Começar a deixar de acreditar que as coisas podem ser melhor e sempre pensar que vai ser pior. Esse era o sintoma do salmista. Era uma alma ferida. Versículo 6. Mais um sintoma de uma alma ferida. Já estou cansado do meu gemido. Ele está dizendo Senhor, não tem nada mais o que eu possa fazer senão chorar. Eu não tenho mais nada o que fazer da minha vida. Ele continua dizendo: toda noite eu faço nadar a minha alma, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Está dizendo Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Senhor, eu não tenho outra alternativa senão chorar. Eu não tenho outra alternativa senão sofrer. O que é isso? Senão uma alma ferida. Não conseguir vislumbrar aquilo que Deus está proporcionando na sua vida. Ah, eu tenho certeza que tem coisa muito melhor para a gente fazer se a gente entender que Deus está conosco.
Eu sei que por um momento a gente pode sofrer, mas eu não vou me esquecer do que a Bíblia fala, que o choro, ele tem prazo de validade. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Neste caso, o que ele está dizendo: Senhor, eu não tenho outra coisa para fazer. Como se ele dissesse: Senhor, a minha vida não tem mais sentido, a minha vida não tem mais razão, Senhor. Tudo que eu tinha de bom foi, tudo que eu tinha de privilégio foi, tudo que me poderia trazer alegria se foi, só sobrou lágrimas. Talvez alguém pensando desse jeito aqui nesta noite: o que eu posso fazer, Senhor, se não chorar diante da minha situação? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu vou dizer para você que hoje há algo melhor para a gente fazer aqui hoje, porque a tua alma será curada em nome de Jesus Cristo. Você vai entender exatamente o momento que você está passando, e você vai compreender muito bem que em nenhum momento Deus te abandonou, em nenhum momento Ele te deixou. Ele vai derramar sobre nós aqui hoje o bálsamo sobre a nossa alma, a cura para o nosso coração, e nós vamos voltar para casa, e já não dizendo como o salmista: eu só vou chorar, eu só vou chorar, eu só vou sofrer. Não. Você vai mudar o seu vocabulário, você vai mudar as suas palavras, você vai ter palavras de vitória, você vai ter palavras de bênção sobre a sua vida, não só para você, mas também para aqueles que estão à sua volta. Tem coisa melhor para fazer, sim. Você está na presença de Deus, Ele curará a sua alma. Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Tem algo a mais para a gente fazer. Versículo 7: mais um sinal de uma alma ferida. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Mágoa é uma ferida terrível na alma, hein? Eu estou para encontrar alguma coisa pior do que a mágoa para destruir uma alma. Ele está dizendo: Senhor, eu não aguento mais de mágoa. E a impressão que dá quando a gente vai olhando todo o contexto é que ele está magoado até com Deus. Eu tenho essa impressão aqui. Não estou afirmando, mas ele está questionando Deus, ele está indagando Deus, e agora ele está falando que ele está completamente consumido pela mágoa. E aqui eu quero entender bem no sentido literal mesmo. Consumido mesmo, está se acabando. Consumido no sentido de exterminar, consumido no sentido de acabar. Está dizendo: Senhor, eu estou me acabando por causa da minha mágoa. Ainda no versículo 7, quando ele termina de falar sobre a sua mágoa, ele diz mais: e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ele reconhece que aquela situação, que aquela ferida na sua alma está lhe trazendo desgaste. Presta atenção: tempo não cura nada. Tempo não cura nada. Ele está dizendo: Senhor, o tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando, e eu estou sofrendo, eu estou sendo consumido, eu estou sendo desgastado, eu estou me acabando, a minha vida está indo embora. Mas no versículo 8 ele começa a tomar uma decisão, e nós encontramos aqui duas soluções que ele encontrou para que a sua alma fosse curada. Versículo 8: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a minha voz e o meu lamento. Uma coisa que a gente tem que entender: algumas coisas a gente vai ter que jogar fora da nossa vida. Às vezes não é nem a questão de Deus curar, algumas coisas a gente tem que decidir tirar da nossa vida. Ele faz uma análise daquilo que está à sua volta. Ele entendeu: puxa, eu vou ter que dispensar algumas coisas da minha vida, algumas coisas eu tenho que jogar fora. No processo em que Deus vai curar a nossa alma, nós temos que entender que também nós temos a nossa responsabilidade. E há algumas coisas que dependem de nós mesmos, de dizer: a partir de hoje isso não vai mais parte da minha vida, a partir de hoje isso eu não faço mais, a partir de hoje eu vou mudar alguns comportamentos, a partir de hoje eu vou tomar algumas atitudes diferentes, para que então eu possa viver aquilo que Deus quer que eu viva. Mas não é somente isso. Ele diz mais no versículo 9: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Ele diz duas coisas. No versículo 8 ele toma uma decisão: eu jogo fora aquilo que não presta, eu picho fora aquilo que não serve para nada, porque só está me machucando, só está me acabando.
mas eu clamo a Deus. Mas eu clamo a Deus, mas eu busco a Deus. Ei, Ele já ouviu a minha oração. Isso é o que o salmista está dizendo. Problema, sai da minha frente. Situação adversa, sai da minha frente, porque Deus já ouviu a minha oração. Ele vai aceitar a minha súplica, Ele aceitará a minha oração. O grande segredo para a cura da nossa alma não está em medicamentos fortes, não está em profissionais, nos melhores profissionais, não está na nossa condição financeira, não é isso que vai resolver, não. A situação da cura para a nossa alma está em Deus, em nós derramarmos a nossa alma em Deus. Ele diz: pronto, acabou o problema, porque agora eu clamei a Deus, agora eu invoquei a Deus, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele ouviu a minha súplica, aceitou a minha oração. A minha alma será curada, a minha alma será curada. Clame a Deus, clame a Deus. Somente Ele tem a cura para a sua alma, somente Ele tem a cura para o seu coração. Deus pode curar os seus sentimentos, Deus pode curar as suas emoções. O segredo para o salmista foi clamar a Deus. O segredo para o salmista neste momento foi deixar algumas coisas de lado e olhar para Deus, deixar algumas situações de lado, e agora ele vai falar com Deus. O segredo está em falar com o Senhor, o segredo está em confiar no Senhor, o segredo está em comunicar com o Senhor a nossa ferida, a dor da nossa alma. Conte tudo para Deus aqui nesta noite. Fale para Ele como você está. Fale para Deus o que você está sentindo. Fale para Deus o teu problema. Fale para Deus a tua dor. Conta para Deus, Ele cura a sua alma.